Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação de todos. Agora eu vou dar a palavra à professora Renata. E no final, depois da palavra da fala da professora Renata, a gente também vai abrir um espaço para perguntas. Vocês podem fazer perguntas à professora Renata, como também podem fazer perguntas ao Paulo. Bom, a professora Renata, ela vai falar da relação entre africanos e imigrantes italianos aqui no núcleo colonial de Quiririm, né? Aqui o distrito de Quiririm é uma região que foi formada por famílias italianas, no período do café, e tiveram assim, uma convivência grande também com negros africanos. Então agora eu passo a palavra à professora Renata para poder explanar sobre esse assunto, tá bom? Boa tarde, bom dia. Deixa eu me apresentar mais a carta já estou fazendo. Eu queria agradecer a todos pela presença. Agradecer também ao Alexandre, que agora está aqui, Alexandre, por ter organizado essa mesa desse tema interessante, um tema bastante esquecido ou não pesquisado até agora. E a Kátia, por ter organizado a mesa, e aos presentes, por estarem. Quando a Kátia e o Alexandre me pediram para falar sobre esse tema, na verdade eu não queria, até pelo meu desconhecimento. Né? As relações entre imigrantes italianos aqui em Quiririm e negros é um tema bastante desafiador, assim. Embora seja daqui de Quiririm e tenha estudado história e adore fazer pesquisas sobre o tema, sobre Quiririm, e isso se tornou quase que um hábito para mim, mas não relativamente a não com esse enfoque, né? Então, no primeiro momento eu pensei em não aceitar, mas depois, por insistência deles, por eles dizerem que eu ainda, por ser daqui, poderia até recorrer a relatos orais dos descendentes, eu acabei aceitando que foi isso mesmo que eu fiz. Então, o que eu queria fazer aqui com vocês era dar só uma... Eu vou tentar ser breve, porque eu também não trouxe vídeo e eu sei que já aproxima a hora do almoço e todo mundo está fazendo um pouco de toque, talvez. Eu vou tentar fazer um apanhado geral da temática e do porquê que tem sentido falar assim, das relações entre imigrantes italianos e negros aqui em Quiririm. Como todo mundo sabe, das aulas de história, que eu espero que ainda existam, né, e que continuem existindo nas escolas, o Brasil foi durante muito tempo uma colônia organizada à base da monocultura e do trabalho escravo. Isso significa que no Brasil, embora nos primeiros séculos não tanto, sempre houve uma entrada maciça de negros e africanos, que foi intensificada a partir do século XVIII e depois do XIX. O Vale da Paraíba, era uma região produtora de café, organizada com mão de obra escrava, e isso significa que no Vale sempre existiram ou entraram muitos negros. A partir do século XIX, eu vou resumir bastante, porque eu acho que essa história todo mundo conhece. A partir da segunda metade do século XIX, o café entra em decadência, principalmente aqui no Vale, novas áreas vão sendo abertas, principalmente na região do Oeste Paulista, e as terras aqui já estão cansadas, primeiro Vale do Fluminense, depois Paulista, e no final do século, alguns cafeicultores aqui da região começam sim a pensar na substituição da mão de obra escrava. Não na maneira do Oeste Paulista, onde eles fazem experiências novas, né, das colônias, parceria e tal, mas aqui também se tenta a substituição. Uma das formas foi a formação de núcleos coloniais, e Quiririm é um desses núcleos, os 12 fundados aqui no Vale do Paraíba Litoral. Quiririm tendo sido fundado, na verdade, mais ou menos aí entre 89 e 90. Há controvérsia. A festa é comemorada como se fosse em 89, mas a fundação do núcleo mesmo é em 90, enfim. Mas as conversas para que fosse formado o núcleo são sim de 89. Então, o que acontece? Chegam aqui os italianos.
verdade, nem todos os lotes aqui em Quiririm foram vendidos para italianos. 40% fica na mão de brasileiros, aquilo que as pessoas chamavam de agregados, né? A literatura chama de agregados. E eram essas pessoas que já viviam perto das fazendas, trabalhavam para o senhor das fazendas, nas próprias plantações, enfim, faziam serviços variados. Quiririm fica, os lotes em Quiririm ficam parte na mão desses agregados e parte na mão desses italianos. Como que os lotes eram vendidos? A Ana Lúcia de Lourenço fez um mestrado sobre Quiririm, chegou à conclusão, e eu concordo com ela, é que a pessoa tem que ter um certo pecúlio para comprar os lotes aqui. Se a abolição foi em 88, 89, não havia negros suficiente, capital suficiente para adquirir lotes aqui nesse momento. Então, realmente, o que a gente chega à conclusão é que em Quiririm viveram poucos negros, né? Os lotes acabaram não ficando na mão com eles, né? Eles não puderam comprar. Então, essa que é a grande... E a partir dessa constatação de que não houve muita possibilidade de contato entre negros e italianos aqui, eu fui colher alguns depoimentos desses descendentes agora, dessa geração que ainda existe, que ainda está lá, e que podem me contar, eles já não são mais a primeira geração, já são a segunda ou terceira, mas que podem contar ainda algumas coisas sobre Quiririm nas primeiras décadas. Então, eu fiz uma série de perguntas, eu gostaria de agora, até vou ler para vocês mais ou menos o que eles falaram. E aí, só queria colocar aqui, antes de partir para a coleta desses depoimentos, eu acabei lendo alguma coisa, existe alguma coisa hoje em dia, sim, sobre essas relações entre negros e imigrantes italianos, não para a região do Vale, mas para outras regiões, principalmente para o Oeste Paulista. Existe uma pessoa chamada Carlos Monsman, é um americano, ele estudou muito a região de São Carlos. Existem alguns outros trabalhos. Só para colocar para vocês, existiram outras realidades nas quais o contato entre negros e italianos, imigrantes em geral, foi mais possível. Uma delas foi a construção, por exemplo, de ferrovias. Isso coloca uma autora chamada Lamounier, Maria Lúcia Lamounier, né, dizendo que nas construções das ferrovias, né, embora o trabalho escravo fosse proibido, porque eles precisavam de mão de obra para o café, houve sim trabalho escravo. Então, ali conviveram intensamente imigrantes de todas as nacionalidades, que não eram só italianos que trabalhavam nas estradas de ferro, na soca, né, na colocação do trilho, e negros, e nas fazendas, também aqui em Taubaté, e nas fazendas do Oeste Paulista. Ali conviveram realmente intensamente imigrantes italianos e negros. Aqui no núcleo, não tanto, pelo que eu já falei, pela inexistência de muitas famílias negras. Então, eu vou ler para vocês mais ou menos o que esses imigrantes me falaram. De acordo com as perguntas que eu coloquei. Perguntado sobre a existência de famílias negras no núcleo colonial de Quiririm, todos... antes de começar, eu só queria colocar uma coisa. O que me surpreendeu é a grande coerência, foi a coerência entre os relatos. Praticamente, as 5 pessoas que eu entrevistei disseram mais ou menos as mesmas coisas. Isso, para quem lida com história oral, eu não sou especialista, mas é muito importante, porque o relato de história oral tem sempre esse problema da parcialidade, das falhas da memória, né, tudo isso. Então, para mim foi muito gratificante, foi muito interessante também ver como esses relatos foram coerentes. Todos eles falaram mais ou menos as mesmas coisas. Então, perguntado sobre a existência de famílias negras no núcleo colonial, todos responderam no sentido de que existiam, mas muito poucas. E todos eles nomearam as mesmas famílias, que eu não vou falar para vocês
vocês agora, mas sempre eram mesmo. Era a família do seu João Francisco, era o Tiriba no Pinhão, era a Nhadita no Lago, que foi realmente uma escrava, enfim, todos eles nomearam os mesmos. Perguntar sobre as profissões e ofícios exercidos por esses negros, responderam um pouco heterogeneamente. Alguns falaram que eles faziam os mesmos trabalhos que os italianos, tanto na várzea, quanto nas olarias, outros falaram que eles ficavam com os piores serviços, mas também trabalhavam nas várzeas. Um deles, por exemplo, falou que para eles só sobrava a soca. E eu sei que meu avô, por exemplo, que era imigrante, foi imigrante italiano, também trabalhou na soca. Então, quer dizer, eles faziam mais ou menos os mesmos serviços. Isso é uma coisa que esse Carlos Monsma constata também na região do Oeste Paulista. Embora, sim, tenha havido uma certa especialização e os negros tenham ficado, muitas vezes, com os piores trabalhos, muitas vezes eles também trabalharam nos mesmos trabalhos que os imigrantes. Perguntados sobre as localidades onde moravam essas famílias, foram unânimes em dizer que eles não viviam isolados. Existe um trabalho, por exemplo, na região de Uberabinha, em que o autor constata que em Uberabinha, Minas Gerais, os negros, eles mesmos acabaram se isolando em bairros que eram uma medida de autoproteção. Aqui em Piririca, parece que eles ficaram, como eles eram muito poucos, nos lugares em que eles já habitavam, talvez mesmo antes da formação do núcleo, e se eram dentro do núcleo, eles ficaram ali. Perguntar sobre conflitos entre negros e italianos, foram unânimes em dizer em que não se lembram de nenhum conflito entre negros e italianos. Lembrando-se, e isso é engraçado e unânime entre eles, lembrando-se somente de conflitos entre italianos, alguns desses lendários, como os ocorridos entre duas famílias aparentadas aqui, que eu não vou falar o nome, mas tinha duas famílias aqui que viviam brigando. Cada família tinha uns 9 filhos, todos homens, e eles eram todos primos, eles viviam se pegando na rua. Quer dizer, eles se lembram todas dessas brigas entre italianos, mas não se lembram das brigas entre italianos e negros. E isso eu pude confirmar analisando os processos crimes do arquivo de Taubaté. Eu analisei os processos crimes de 1874 até 34 e não achei brigas entre italianos e negros, mas sim entre italianos, não daquele Quiriri. Outras famílias que não constam aqui das vezes de Quiriri, mas existem ali umas 2 ou 3 brigas italianas que se esbofetearam no meio da cidade e tal. E perguntar sobre outros tipos de relações, tais como de amizade, parentesco ou qualquer outra, foram unânimes em dizer que predominaram as relações trabalhistas, não tendo havido nenhum caso de casamento entre italianos e negros. Aqui, no entanto, gostaria de relatar algumas afirmações colhidas. Um dos depoentes disse que não havia conflitos porque os negros também sabiam se colocar em seu lugar. Uma depoente relatou que, sem serem convidados, os negros nunca faziam visitas aos italianos. Outra ainda disse que os italianos eram, sim, muito preconceituosos. Por vários depoentes foi lembrado o fato de que no Esporte Clube Quiriri, o único negro que podia entrar, dançar e jogar futebol era o Jorge Indiani, entre aspas. O Jorge era negro, foi um negro vindo do Rio de Janeiro, com mais ou menos 10 anos de idade, que foi adotado pela família Indiani. E ele foi criado por eles, e o Jorge ele tinha passe livre em todas as ocasiões, mesmo naquelas que eram reservadas só para italianos. Então, a partir desses depoimentos, eu cheguei a algumas conclusões. Eu só queria, antes de colocar minhas conclusões, agora relatar alguma coisinha sobre isso que escreveu esse Carl Monsma, né, esse sociólogo que estudou São Carlos. Ali, em São Carlos, esse moço, né, ele constatou muita briga, muitos conflitos entre negros e italianos. Antes disso, ainda eu queria colocar uma outra coisa. Esse cara, durante muito tempo na historiografia, era dito que os italianos tiveram maior mobilidade social para cima, né, maior ascensão dos negros,
porque eles tiveram maiores oportunidades de trabalho, os contratos de colonato, que eram os mais lucrativos para plantar café, ficaram na mão dos italianos e que os negros ficaram com os piores trabalhos. E esse Karl Mosman, a partir da documentação, ele fala que não, que eles mais ou menos tiveram as mesmas oportunidades, mas que foram outros fatores que determinaram essa ascensão social dos italianos. Uma delas foi a solidariedade étnica, ou seja, o fato de que já haviam alguns italianos ricos que subiram muito rápido e que protegiam os que eram mais pobres. Aqui em Taubaté a gente tem um caso de um senhor que se chamava Manuel Ró, que realmente aqui em Quiriri ele acabou ajudando na fundação de uma sociedade de multissocorro. Parece que ele era uma pessoa meio envolvida politicamente em Taubaté e talvez tenha dado uma ajuda para os daqui de Quiriri. Um outro fator é que as famílias italianas eram muito mais numerosas que as negras. E os fazendeiros, eles preferiam dar os contratos de colonato, por exemplo, na mão de famílias numerosas. E um outro fator era que os italianos eram mais alfabetizados que os negros. E isso pode ser devido ao fato que crianças que têm pais alfabetizados se alfabetizam mais facilmente. E é claro que os italianos que vinham da Itália o índice de alfabetização era maior do que os escravos que nem eram alfabetizados. Então, podem ter sido esses fatores que contribuíram para que essa ascensão social dos italianos fosse maior, mais rápida do que a dos negros. E aí, ele coloca, num outro artigo, esse autor, que lá em São Carlos teve muito conflito entre negros e italianos. E que a maioria desses conflitos, eles eram simbólicos. O que significa esse simbólico? Eles discutiam e brigavam, na maioria das vezes, porque os italianos se achavam numa posição de superioridade e queriam colocar os negros em seu lugar. E os negros não aceitavam. Por quê? Porque ali eles tinham o mesmo tipo de trabalho, eles faziam as mesmas coisas. Então, por que o italiano queria se sentir superior? O negro se defendia, porque eles estavam todos dentro do mesmo patamar. Então, o que eu cheguei aqui, a conclusão para Quiriri? Que a minha fala é relacionada aqui a Quiriri. Então, a primeira coisa que eu constatei é que não houve conflitos. Aí eu pensei, será que podemos presumir que nossos italianos eram melhores que os outros, menos preconceituosos? Eu acho que não. Eu acho que a ausência de conflitos aqui em Quiriri, ela pode ser explicada pelo fato de que aqui o italiano, por ele ter comprado o lote dele, ele já, desde muito cedo, ele teve a sua posição social assegurada. Quando ele entrou em contato com os negros, fosse como lavrador, dono do seu lote, fosse como dono de olaria, fosse como dono de empresa aqui, ele já era patrão. Ele não precisava se impor, ele não precisava colocar o negro no seu lugar, porque o negro já estava em posição de submissão. Então, desse fato é que eu acho que resulta essa ausência de conflitos. Por outro lado, se não houve conflitos, também a gente não pode dizer que eles não foram preconceituosos. Uma das maiores provas é que não houve casamentos entre italianos e negros. Existia uma separação, sim. Vou ler aqui. Se não houve conflitos, parece também não ter ouvido que não foram numerosas relações pessoais de amizade ou parentesco, o que indica a possibilidade de existência efetiva de distância e preconceito. Assim se pode entender que casos isolados, como o do Jorge Indiani, sejam sempre comentados. Esse Jorge Indiani é lendário, todo mundo fala dele, porque ele se destacava, ele era um negro que frequentava todas as esferas sociais aqui em Quiriri. Ou no caso de um outro moreno, de nome João Comida, que era empregado, mas também muito querido de uma outra família daqui. Mas tais casos foram raros, eles também mostram que a impermeabilidade do grupo ao elemento negro não foi total. Agora eu cito uns casos interessantes. Por um dos depoentes foi lembrada a amizade existente entre um casal italiano, ele era italiano, ela portuguesa, e uma senhora negra que frequentava a casa deles. Ia lá com bastante frequência. Por uma depoente foi lembrado o fato de que sua madrinha de crisma era negra, e que ela adorava essa madrinha dela. Achei até interessante que ela falava que sempre que ela pedia bênção para essa madrinha dela dava uma moedinha, que ela adorava ela por isso. E aí eu fico pensando também até nessa relação, não de superioridade financeira, né?
muito feliz com a moedinha que lhe era dada por uma negra. Né? Por um outro depoente foi citado o caso de uma senhora negra que morou a vida inteira com uma descendente de imigrantes, mas que ao perder essa moradia foi levada por um outro filho de italianos para morar em uma casinha que ele tinha em suas terras, ou seja, solidariedade, consideração. Resumindo, diria para finalizar, que as relações entre italianos e negros no núcleo não foram muito diversas das relações entre negros e brasileiros brancos. Talvez os italianos tenham sido um pouco mais solidários ou justos como patrões, porque eles eram, em muitos casos, patrões dos negros, mas não foram livres de preconceitos, tendo muitas vezes trazido esse preconceito já de sua terra natal. É muito comum na literatura as pessoas falarem que os negros, que os italianos assumiram ou assimilaram o preconceito das elites brancas brasileiras. Eu acho que não, eu acho que eles já traziam de lá da Itália mesmo. Aqui é necessário lembrar, no entanto, que eles mesmos, os italianos, lutavam por sua ascensão social e por um lugar na sociedade. Se no núcleo do colonial do Quiririm puderam, desde muito cedo, adquirir a propriedade da terra, por outro lado, tiveram também que lutar para serem respeitados e integrar-se na sociedade local, taubatiana. Só um parênteses aqui, eu acho que aqui, isso é uma coisa que eu queria muito estudar mais para frente, eu acho que aqui no Quiririm, o esporte clube, aliás, foi um fator muito importante de imposição de respeito à comunidade italiana perante a comunidade taubatiana. Isso é uma discussão dele. Eles também lutavam por integrar-se na sociedade local. E se essa era preconceituosa, era natural que esse fato tenha reforçado o preconceito eventualmente já trazido de sua terra natal. Então era por aí que eu queria, era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu queria aproveitar falando, agradecendo ao Alexandre Malossi, o título aqui, pela oportunidade de a gente estar discutindo isso aqui no Museu da Imigração Italiana. É a primeira vez que aqui em Quiririm se realiza esse tipo de debate, né? E a gente está vendo aqui a riqueza, né, da fala, tanto da pesquisa do Luiz, como da riqueza da fala da Renata, que foi para ela um desafio que a gente colocou para ela. Eu espero que você continue essas pesquisas, viu, Renata? Quem sabe publicar mais para frente um trabalho sobre isso, que eu acho muito importante a gente está divulgando, porque isso não tem, inclusive na história regional nossa, aqui da nossa região, não existe nas escolas um estudo sobre esse relacionamento que tem aqui na nossa região. Mais para frente a Dalila vai falar um pouquinho também aqui sobre a identidade cultural afro-brasileira, vai ser uma fala que vai estar complementando a fala da Renata e a fala do Luiz, que é muito importante, daqui a pouco a Dalila vai falar. E eu queria então deixar assim, esse desafio aqui para a comunidade Quiririm, que continuasse esses debates aqui no Museu da Imigração, viu? Que o ano que vem tenha outros, viu, Alexandre? Que a gente possa fazer outros e que essa comunidade seja um pouco mais participativa. A gente está vendo que existe, aqui foi uma feita divulgação em várias mídias, foi feita divulgação em vários lugares, escolas, em todos os lugares. A gente está vendo que o início sempre é assim, né? A gente começa com um pouquinho, mas espero que o ano que vem aqui tenha muito mais pessoas, não só o Luiz e a Renata, e a Maria Dalila, e mais tarde, à tarde, vai ser a fala do Diego. O Diego vai falar também, bate-papo com a gente à tarde, mas que o ano que vem essa mesa seja o dobro do que é agora, né? Ela está começando. Que tenha outras mesas, que tenha mais pesquisadores, que venham mais pessoas discutir, trazer também para essa comunidade algo assim que venha frutificar, principalmente as crianças, os jovens, que não conhecem a história aqui, né? Então eu deixo assim, esse desafio aqui para a comunidade Quiririm e deixo abertas perguntas para a Renata, que acabou de explanar. Alguém gostaria de fazer perguntas a ela? Bom dia, Renata. Muito bacana